Boa noite, irmãos. É um motivo de alegria para nós estarmos mais uma vez na casa de Deus. E vamos iniciar hoje um novo experimento da nova formatação de nosso culto aqui aos domingos. Como o pastor ontem frisou, não será um sermão, não vai ser chamado de culto divino, e sim uma classe bíblica profética. E nós vamos convidá-los para se colocar em pé, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Bondoso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que Tu nos destes e pela oportunidade que nos dás de estarmos na Sua Santa Casa para aprender mais e mais da Tua Palavra. Convidamos que o Teu Santo Espírito possa estar em nosso meio e que Tu possa inspirar o mensageiro palestrante dessa noite. Que ele possa trazer realmente uma mensagem que possa trazer ânimo e também um conhecimento em nossas vidas, para que possamos levar a este mundo que se encontra em trevas. Fica conosco, Senhor, durante essa reunião, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus para adorar e engrandecer o nome dele. Eu vou usar a frase do pastor Paulo: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Muitas vezes, dentro da programação do culto, a palavra de Deus ela é sempre deixada para o último momento e o tempo muitas vezes é escasso. Gastamos muito tempo com cânticos, com várias outras coisas, e a palavra sempre fica em último momento, que é o momento mais especial, porque em tudo nós falamos com Deus. Mas Deus nos fala através do estudo da Tua Palavra. E no domingo vai ser assim, domingo vai ser especial. No domingo, Deus que vai falar conosco. Por isso, a maioria do tempo, nós vamos estudar a Palavra do Senhor. A Bíblia, ela traz mensagens especiais e espirituais para cada um de nós em todos os momentos. Só que cada livro da Bíblia, ele foi escrito exclusivamente para um público específico. Por exemplo, se nós formos falar de Efésios, eles foram escritos para a igreja de Éfeso. Romanos para a igreja de Roma. Mas nós tiramos lições especiais. Só que existe algum livro em especial para nós? Será que existe alguma coisa que foi escrita para o nosso tempo, para a nossa época, exclusivo para nós? 2 livros em especiais, o livro de Daniel e Apocalipse. Eles foram escritos para nós. E é esses livros que nós vamos, durante esses próximos domingos, estudar, dedicar. E nós queremos convidar aqui o doutor e professor Ezequiel Pessoa, que aceitou o convite de estar participando conosco aqui durante esses momentos. E ele é um estudioso da palavra de Deus, dedicado em especial no assunto das profecias, e nós queremos que o Senhor use como instrumentos na mão dele. Que, Ezequiel, que você venha falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o povo de Deus, nesses momentos cruciais, necessita ouvir. Que Deus abençoe, e os momentos se seguem seu, e que o Senhor possa abençoá-lo, e através de você abençoar cada um aqui presente. Tá bom? Boa noite para todos. Queridos, eu estou sempre que venho à frente, eu fico emocionado, porque é um prazer, é uma alegria muito grande servir ao nosso Deus. E todas as vezes que nós temos oportunidade de servir a Deus é um motivo de muita alegria. O meu coração exulta quando eu vejo pessoas que vêm num horário novo, né? Um horário que nós estamos fazendo uma tentativa de mexer com a igreja. Você que veio nesse local, que Deus possa abençoá-lo ricamente. E para mim é uma alegria muito grande servir ao Senhor, né? E partilhar esses momentos com os irmãos. Nós
vamos... É só apertar aqui, já vai... Nós vamos conversar, então, aqui durante 4 domingos, sobre o cronograma de Deus. O estudo vai ser baseado em Mateus capítulo 24. Então, os irmãos que estudam a Bíblia todos os dias, leiam Mateus capítulo 24 e nós vamos dedicar aqui 1 hora por domingo, durante 4 domingos, depois nós vamos continuar com isso, sobre Mateus 24. Lá em Mateus 24, Jesus ele cita o livro de Daniel. E, estudando o livro de Daniel, nós vamos ver que Jesus usou o livro de Daniel porque lá dentro existe o quê? Um cronograma, certo? Próximo, por favor. Antes de iniciar propriamente o estudo, eu gostaria de me apresentar. Onde eu vou, o pessoal me apresenta doutor, professor, né? Só que quando nós estamos falando sobre as coisas de Deus, ser doutor, ser professor, ser rico ou ser pobre, isso não faz muita diferença. Eu prefiro me apresentar como um mudo que hoje fala. Quem esteve aqui sábado retrasado, né? Ou seja, 2 sábados atrás, eu falei para vocês que eu morri 2 vezes e o Senhor me ressuscitou, certo? Então eu já morri 2 vezes. E quando o Senhor me deu a vida de volta por 2 vezes, eu falei, meu Deus, eu sou muito grato porque o Senhor deixou tão claro, é tão evidente que Ele quer que eu viva, né? Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele não faz questão nenhuma de esconder que Ele quer que você viva. E no meu caso foi assim, Ezequiel, eu quero que você viva. E eu fiquei agradecido e falei, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo. O Senhor não ia querer tanto que eu vivesse para viver uma vida sem um propósito. E aí eu fui ao Senhor e falei, Senhor, qual é o seu propósito para mim? E Ele falou, meu filho, eu quero que você seja meu mensageiro. Só que eu era um mensageiro mudo. Eu estudei num colégio adventista em Pernambuco chamado ENA. E lá no prédio dos rapazes, eles faziam uma seleção, né? Na verdade eles faziam uma programação e cada rapaz adventista tinha que fazer o culto antes de sair. Então a gente tomava o banho e fazia o culto antes de ir para o refeitório. Se você não fosse ao culto, não ia ao refeitório, ficava sem comer, era o padrão. E eu me lembro que eu fui sorteado 2 vezes, chegou o meu dia no 1º semestre e chegou no 2º semestre. Então, Ezequiel, você é adventista? Sim, sou. 14 anos, nasci numa igreja adventista. Então, amanhã é o seu dia de fazer o culto com os rapazes. Queridos, eu não fui. Fiquei sem lanche e não fui. Chegou o 2º semestre, lá estava o meu dia de fazer o culto com os rapazes na escola. E chegou a minha vez e eu não fui. Eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia. Eu era literalmente um mudo. Mas quando o Senhor me chamou, Ele me habilitou. E eu estou aqui para falar para vocês como um mudo que hoje fala, que confia nesse verso. Sempre que vocês forem levados diante das pessoas, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora. Por quê? Vamos voltar, por favor. Isso. O Espírito Santo falará. Eu acredito nesse texto, por isso que eu deixei de ser um mudo. É por pura coragem e fé de que o Espírito Santo fala. Bom, agora se você já me conhece um pouco mais, eu gostaria de começar, nós vamos falar sobre profecias. E existem 4 escolas de interpretação, que são as 4 principais. A primeira é o historicismo. O historicismo, queridos, é a base da interpretação adventista do 7º dia. Se vocês pegarem o comentário bíblico adventista e a base, os livros sobre profecia adventista, a nossa interpretação é baseada no historicismo. O que significa isso? Significa que nós olhamos o passado, a história, encontramos os marcos que aconteceram na história, comparamos com o que está escrito na profecia e aí nós trabalhamos em cima disso. Então,
encontra-se principalmente no livro de Daniel e de Apocalipse, nos pontos históricos, nos eventos históricos da igreja primária. Então esse é o historicismo e essa é a posição oficial da igreja. Tá? Além do historicismo, nós temos o preterismo, que é uma visão que diz que tudo está no passado. Basicamente, tudo já se cumpriu. Então você não precisa se preocupar com o livro de Daniel. Daniel foi lá para a época de Daniel. Foi lá para a época de Nabucodonosor, para os reinos que já passaram, até Roma, e você não precisa se preocupar. Preterismo. Ok? Está no passado. A maioria dos que defendem a escola preterista entendem que as coisas do Antigo Testamento aconteceram basicamente na destruição de Jerusalém. Mateus 24. É só para a destruição de Jerusalém. É um exemplo clássico da escola preterista. Então, quando você estuda Mateus 24, já cumpriu na destruição de Jerusalém, foi no ano 70 depois de Cristo. E existe o idealismo, que é chamado também de abordagem espiritual. Tá? Então, o que acontece com o idealismo? Eles consideram que tudo que está escrito ali é não literal. Então é idealizado. Eu posso ler a Bíblia, colocar para mim, não tem um marco histórico, não tem uma relação direta, é um idealismo. E a última escola é o futurismo. Então a última escola é o futurismo. A escola futurista de interpretação, ela interpreta a Bíblia como as partes proféticas, como ainda no futuro. Muitas delas ainda se cumprirão, certo? Então, hoje dentro da igreja, eu estou falando aqui abertamente para vocês, a igreja tem uma visão historicista oficial, e tem que ser. Tem que ser assim. Por quê? Porque a visão historicista é segura. Nós, como igreja, oficialmente, nós não podemos cometer um erro atrás do outro de marcar uma coisa que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso aqui. Chamando a atenção de vocês, nós vamos ter uma palestra aqui no 4º domingo, chama o 8º Rei. Há um tempo atrás, alguém chegou e falou, olha, João Paulo II é o 6º Rei. Né? Isso está na internet, todo mundo tem várias palestras. Se o Bento XVI morrer, essa interpretação cai por terra. E aí, como é que a igreja ficaria se tivesse assumido essa posição? Certo? Então, agora, dentro da igreja sempre vai haver os futuristas. Agora, você está preparado para entender isso? Para lidar com isso? O objetivo nosso aqui é trabalhar esses temas de maneira tal que você filtre, examinar e tudo, reteia o que é bom, certo? Então, o meu convite para você é que você venha com o coração aberto. Nós vamos estudar as visões, as interpretações e vamos trabalhar em cima disso para que nós possamos formar a nossa opinião, ok? Bom, vamos para mais um slide, por favor. Qual é a nossa programação, então, rapidamente? Primeiro domingo, hoje, nós vamos trabalhar a abominação desoladora. Vamos ver o cronograma de Deus e as atividades desse cronograma na Terra, ok? Dentro dessas atividades no cronograma na Terra, existem atitudes que eu preciso tomar. Existem sinais que serão fornecidos que você e eu precisamos tomar uma atitude. Você conhece quais são esses sinais? Será que nós estamos preparados para tomar as decisões que precisam ser tomadas diante desses sinais? Por isso nós precisamos estudar o cronograma, certo? A contrafação da verdade é no próximo domingo. Olha, Satanás conhece o cronograma de Deus. Então o que é que ele faz? Ele trabalha em cima do cronograma para enganar eu e você. Jesus falou, olha, se possível fora, ele enganaria os próprios eleitos. Então Satanás conhece o cronograma, ele fica dando risada quando você não conhece o cronograma, porque aí fica mais fácil de ele fazer o quê? Enganar você. Então nós vamos estudar aqui, olha como que é a ação de Deus nessa terra. Deus tem um cronograma, Satanás conhece o cronograma, Satanás trabalha às vezes adiantado ou atrasado em relação ao cronograma para enganar você, só que Deus escreveu no cronograma dele as ações que Satanás tomaria para enganar. Olha que coisa fantástica. Deus, na sua onisciência, já colocou o que Satanás vai fazer. De maneira que não haverá desculpa. Ah, Senhor, eu fui enganado. Isso aqui estava muito escondido. Não haverá desculpa. Então nós vamos estudar isso no segundo domingo.
No terceiro domingo, nós vamos conversar sobre a hora do juízo. No cronograma que Deus revelou para nós, tem ações que vão acontecer onde? No céu. E isso foi revelado. E essas ações que acontecem no céu exigem de nós um estilo de vida. Um estilo de vida. Certo? Por que eu tenho que viver de modo diferente hoje? Porque algumas coisas estão acontecendo no céu que exigem de mim e de você que a gente passasse aqui, na verdade, fosse uma semana nessa igreja, e não uma hora. Né? Nós vamos estudar isso no terceiro domingo, daqui a 2 domingos. E para fechar, o 8º rei. Eu mandei fazer uma besta de 7 cabeças e 10 chifres em tamanho real. E vou trazer aqui. E você não vai perder. Alguém já trouxe uma besta de 7 cabeças e 10 chifres aqui nessa igreja em tamanho real? Que dia que está marcado? Daqui a 3 domingos. Queridos, eu gostaria de fazer um convite especial para você, trazer seu filho no próximo domingo. Eu vou explicar por quê. Estudando as ações de Satanás, vai chegar um momento em que eu não vou poder ficar em cima do muro. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Esses nossos filhos que hoje falam assim: eu não gosto daquela igreja, você vai e me deixa aqui em casa. Outro dia eu fui visitar um casal e saí com o coração cortando. O filho foi criado segundo os manuais da igreja, foi para colégio, lá adventista a vida inteira, e hoje fala para o pai: eu não vou na igreja, não gosto. Qual é o problema dessas pessoas? É que no final dos tempos elas não ficarão sem te atrapalhar, mas elas serão os nossos maiores inimigos. E os nossos filhos precisam ouvir isso. Não tem esse negócio de falar assim: ó pai, eu não te atrapalho e você não me atrapalha. Porque no final, esses que hoje falam que não te atrapalharão, serão os que te perseguirão. Serão os que te entregarão nas prisões. Serão os que, quando você montar sua malinha e falou: eu estou indo para onde o Senhor mandar, ele vai te chamar de fanático, de louco, e vai atrapalhar você. Traga seu filho domingo que vem. Ele precisa ouvir isso. Próximo, por favor. Queridos, Daniel capítulo 12, 10, tem um texto que me chama muita atenção, que eu gostaria de ler para você. O pessoal que está ali no canto, eu acho que vocês vão ter que vir para cá por causa do ângulo. A engenharia aqui foi mal feita, mas aqui diz o seguinte, olha: 12:10 de Daniel: muitos serão purificados através de grandes tribulações e perseguições, contudo os perversos continuarão na sua perversidade e nenhum perceberá coisa nenhuma. Só os que desejam mesmo aprender virão a saber o significado disso. Essa é a visão de O Livro, tradução para o português de Portugal, chama O Livro. Ali está dizendo que só quem quiser o quê? Mesmo aprender. Daniel e Apocalipse, principalmente, querido, é só para quem quer mesmo o quê? Aprender. E nós vamos abrir esses livros agora, e eu espero que você esteja com seu coração preparado e querendo mesmo o quê? Aprender. Querendo mesmo aprender. Próximo, por favor. Queridos, Daniel capítulo 24, eu não vou ler com vocês aqui, é um texto longo, mas vocês vão ler durante a semana. Eu gostaria de chamar a atenção para 4 pontos em Daniel capítulo 24. Mateus capítulo 24, obrigado. Mateus capítulo 24, obrigado. Queridos, Mateus capítulo 24, Jesus virou, os discípulos chegaram para Jesus e falou assim: Jesus, olha que templo, não é? Olha que pedras, que construção maravilhosa. Jesus falou assim: olha, aqui não vai ficar nenhuma pedra, vai cair tudo. Aí os discípulos falaram assim: mas meu Deus do céu, como é que é o negócio? A base da sociedade judaica, como é que vai cair tudo? Vai cair tudo. Não só literalmente, também simbolicamente, aquele simbolismo ia acabar tudo. Aí os discípulos ouviram aquilo, ficaram calados, e aí depois, quando eles estavam sozinhos com Jesus, o que eles fizeram? Senhor, nos dê uma pista, né? Quais são os sinais de que Jerusalém vai ser destruída? E também o quê? O que eles falaram? Que acontecimentos anunciarão o teu regresso e o fim?
do mundo. Queridos, os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram uma pergunta dupla. A pergunta servia para a geração deles e servia para qual geração? Para qual? Adivinha? Para a nossa geração. Foi o que o irmão Helder falou aqui. Esse pedaço de Mateus, capítulo 24, e repete em Lucas, em Marcos, etc., ele é para nós, porque quais são os sinais do teu regresso e o fim do mundo? O fim do mundo. E no cronograma de Deus, eu e você estamos vivendo no fim do tempo, do mundo. Eu vou mostrar para vocês agorinha que nós estamos no fim do mundo. Então, essa pergunta, ela se adapta para quem? Para nós. E aí Jesus começou a responder a pergunta. Mateus capítulo 24. E eu vou chamar a atenção só de mais 3 pontos aqui. E no próximo domingo a gente continua em Mateus 24. O primeiro ponto, em Mateus 24, 22, ele falou o seguinte: se aqueles dias não forem encurtados ou abreviados, toda a humanidade se perderá, mas serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. O que Jesus falou aqui? Que os dias serão abreviados ou encurtados. Como é que você encurta alguma coisa? É porque no projeto original tinha um tamanho, é ou não é? Eu cheguei lá para o alfaiate, ele mediu a minha perna e fez a calça. Aí depois, está pronta. Eu vou encurtar. Então o que eu faço? Corto um pedaço. Saiu do padrão, é ou não é? Saiu do original. O que eu estou tentando fazer você pensar aqui é o seguinte: se foi encurtado, é porque foi programado. Vou repetir. Se os dias foram abreviados, é porque antes eles estavam programados para durar um certo tempo, e aí Deus, na sua sabedoria, para preservar os seus santos, vai fazer o que com isso? Abreviar. Esse versículo 22 do capítulo 24 é que dá a ideia de quê? De cronograma. Eu só posso encurtar um cronograma, irmãos. Quem aqui trabalha com programação sabe o que é um cronograma. Você coloca as atividades e a data que aquilo vai acontecer. Eu acabei de mostrar o cronograma para vocês. Domingo agora, hoje, a abominação desoladora. Domingo que vem, a contrafação da verdade. Então é um cronograma. Vamos encurtar o cronograma? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer um dia para frente. Então, o fato de abreviar significa o quê? Significa que tem um cronograma. Só um minutinho. No 24:15, ele fala o seguinte, olha: portanto, quando virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, quem lê isto, que preste muita atenção. Então, o que nós temos aqui nesse versículo? Nós temos um sinal que leva a uma atitude. Versículo 15, nós temos um sinal, olha lá, qual que era o sinal? A abominação desoladora. Qual era a atitude? Quem estiver na Judéia, que fuja para as montanhas. Vou repetir. Primeiro, nós temos um cronograma na profecia. Segundo, nós temos um sinal que exige uma atitude. Qual era o sinal? A abominação desoladora. O que aquele pessoal que estava ouvindo Jesus e que depois ouviu da boca dos discípulos isso aqui, e que leu os evangelhos, o que eles tinham que fazer? Quando virem a abominação desoladora, quem estivesse em Jerusalém, na Judéia, tinha que fazer o quê? Fugir. Certo? Esse é o único sinal no capítulo que exige uma atitude. No capítulo inteiro só tem um sinal que exige uma atitude. Qual é o sinal? A abominação desoladora. Para terminar, e aí nós vamos entrar nesses 3 pontos com um pouco mais de detalhe, tá? 24:37. O mundo viverá despreocupado em banquetes, festas e casamentos, como sucedia no tempo de Noé, antes de aparecer de repente aquela grande cheia. Hoje está acontecendo o jogo Cruzeiro e Atlético. Não é aquilo ali, irmãos? Olha ali, querido, parece que Jesus estava escrevendo hoje. O mundo vai viver despreocupado fazendo festa, preocupado se 11 jogadores ganharem dos outros 11. Né? Esse ponto ali, o 37, é para chamar a sua atenção para o fato de que
na Bíblia e em profecia tem muita repetição. Como foi nos dias de Noé, vai ser agora. Como foi no ano 70 na destruição de Jerusalém, vai ser agora. O povo saiu do Egito e foi para Canaã. Nós vamos sair do Egito espiritual e vamos para Canaã. Quando a gente lê lá em Apocalipse falando o seguinte, olha, que uma das coisas que vai acontecer é o secamento do rio Eufrates. Ora, o secamento do rio Eufrates, isso é uma repetição, porque Babilônia caiu quando o rio Eufrates foi desviado. É uma repetição. Então, queridos, como foi nos dias de Noé, Jesus está chamando a sua atenção o seguinte, não tem nada de novo. Ninguém precisa ser pego de surpresa, porque é tudo repetição. Tudo repetição. Então, uma vez que nós discutimos esses pontos, nós vamos agora analisar mais profundamente, rapidamente, primeiro o cronograma. Olha lá, será que é só aquele versículo que eu falei para vocês, dos dias serem abreviados, que dá a ideia de cronograma? Vamos aqui, olha que interessante. Jesus com João Batista no batismo, em Mateus capítulo 3, verso 15. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Vocês lembram do diálogo? Jesus chegou, apareceu lá no Jordão e falou, João, eu preciso ser batizado. João virou para Jesus e falou assim, não, você que tem que me batizar. E aí começou uma discussão. Jesus, que era o chefe, virou para João, que era o servo, e falou, João, você conhece o cronograma. Não é isso que está escrito ali? João, você conhece o cronograma. Eu preciso ser batizado, João. Vamos parar de discussão, João. Porque nós precisamos cumprir toda a justiça. O que é cumprir a justiça? Cumprir o cronograma. Jesus conhecia o cronograma de Deus. Você conhece? Jesus conhecia. E ele sabia o dia certinho. E ele chegou no dia certo. E João, o servo dele, estava lá pronto para cumprir o cronograma. No momento certo, no local certo, na hora certa. João chegou e falou, Jesus, vamos batizar então, já que é para cumprir o cronograma. Ah, tem mais alguma ideia de cronograma na Bíblia? Tem. Gálatas 4:4 diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é plenitude do tempo? No dia certo, no dia programado, Deus abriu o cronograma dele, estava lá. Queridos, sabe por que eu gosto de Daniel e Apocalipse? Tem um livro do Isaac Newton. Eu tenho esse livro em casa. Newton, o maior físico que já pisou esse planeta, parou de fazer física para estudar o cronograma. O dia que ele descobriu que era o cronograma de Deus, ele parou. Outro dia eu estava conversando com uma colega lá na UFMG, ela virou para mim e falou assim, não gosto desse negócio de profecia não. Eu falei que eu gosto, porque isso aí tirou a maior mente que nós tivemos. Imagina Newton, se ele tivesse continuado produzindo. Ele fez o cálculo diferencial integral, fez as leis e parou. Eu falei, Ele falou assim, eu não gosto disso. Parou para estudar Daniel e Apocalipse. Eu falei, olha, que coisa fantástica. Eu não quero ser Newton, não. Embora eu já tenha orado muito para ganhar o prêmio Nobel, já parei, tá, irmãos? Mas Newton, quando ele descobriu que era o cronograma de Deus, o que ele fez? Largou a física para lá. Irmãos, o dia do batismo de Jesus foi programado. Está escrito na Bíblia, matematicamente preciso. O dia que ele tinha que ser batizado, ele chamou para o João e falou, João, é agora. O dia que ele nasceu também estava, olha lá, na plenitude do tempo. Marcos 1,15. O tempo está o quê? Cumprido. O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. Que tempo? O cronograma. O cronograma. Quem não conhece o cronograma, quando Jesus falou assim, olha gente, o tempo está cumprido, quando João chegou e falou assim, olha, chegou o tempo, falou assim, isso é louco. Não era loucura, é porque eles conheciam o cronograma de Deus. Conheciam o cronograma de Deus. Próximo, por favor. Então, gente, onde é que é o cronograma? Bom, quando Jesus esteve aqui na terra, só tinha o Velho Testamento. Então, quando Jesus referencia um cronograma, ele só podia estar referenciando o Velho Testamento.
E o livro que tem tempo e ação em maior quantidade é o livro de Daniel. Por isso que Jesus falou, olha, quando vocês virem a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel. Jesus sabia o livro de Daniel de có e salteado, irmãos. Porque aquele era o cronograma que ele andava com ele no bolso. Jesus falou assim, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade. Olha, onde é que estava a vontade de Deus? Primeiro ele ouvia a vontade orando no monte, e depois ele tinha o cronograma no bolso. Ele sabia o livro de Daniel, que era o livro do cronograma. Por isso que você veio aqui nessa noite. Porque você foi atraído para aprender mais sobre o cronograma de Deus. Queridos, Jesus citou o profeta Daniel em Mateus 24:15. Jesus citou a grande tribulação em Mateus 24:21. E Jesus citou a grande angústia, que é o paralelo da grande tribulação, que está lá em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Olha lá Jesus falando a mesma coisa, a grande tribulação. Vai ter uma grande tribulação. Jesus citando Daniel. Jesus sabia e seguia o livro de Daniel. Tá? Bom, próximo, por favor. Se Jesus sabia o livro de Daniel, eu vou aproveitar para mostrar para você onde Jesus estava vivendo no cronograma e dar uma revisada no livro de Daniel. Certo? Revisão rápida. Se tem alguém aqui que não conhece o livro de Daniel a contento, nós temos aqui nessa igreja pessoas que estão dispostas a estudar com você. O objetivo dessa palestra é chamar a sua atenção para entender isso aqui. Então eu vou passar rapidamente, não se assuste. E nós teremos com certeza outras oportunidades para estudar algum detalhe ali mais profundamente, ok? Então se você quer aprender mais sobre Daniel, procure, aqui está o pastor Helder, os anciãos, as pessoas aqui que vão auxiliar você, tá? Eu agora preciso que você me acompanhe nessa viagem pelo livro de Daniel, o cronograma de Deus. Bom, o livro de Daniel, irmãos, ele contém 4 visões. Ah, só são 4 visões. Um acontece no capítulo 2, a outra no capítulo 7, a outra no capítulo 8 e outra começa no 10 e vai até o final do livro, tá? Então são 4 visões. A primeira visão é a visão de uma estátua metálica, multimetálica, certo? Ouro, prata, bronze, ferro, barro misturado com ferro lá no final, aí já é um cerâmico. Uma mistura de cerâmico com metálico. Mas o que acontece é que Jesus viveu em qual tempo? Nas pernas de ferro. Por quê? Porque as pernas de ferro, o próprio livro de Daniel explica que é Roma. Se você pegar qualquer livro de história aí, vai ver que é Roma. Certo? Então, a visão começa com essa estátua e termina com o quê? Uma pedra que esmiuça a estátua. E a pedra se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. A pedra. Tem gente aí falando que é a estátua, é a pedra. Tá? Bom, próximo, por favor. No capítulo 7 de Daniel, os meninos adoram essa parte, é um leão, né? Com asas. Capítulo 7 de Daniel tem outra visão. Qual é a visão? A visão dos 4 animais. Um leão com asas, um urso, mais pesado de um lado do que o outro, o leopardo com 4 asas, um animal não identificado, que a gente chama de monstro, né? Que tinha quantos chifres? Quantos chifres? 10. Aí, de repente, ele ficou olhando para aqueles 10 chifres e apareceu o quê? Um pequenininho. Mas vamos seguir aqui, que aqui fica mais fácil de visualizar. Então, o leão com asas é o paralelo da cabeça, é ou não é? Olha lá, está paralelo, ó. Leão com asas é o mesmo reino de Babilônia. O urso é o mesmo reino medo-persa. Por isso que ele é mais torto, é mais pesado de um lado. Tá? A Pérsia ficou maior do que a média. Tá? O leopardo com 4 cabeças é o quê? É a cintura de bronze que é a Grécia. Essas 4 asas ali é porque é velocidade com que Alexandre conquistou o mundo. Tá? E aí, olha que interessante. O que é que nós estamos tendo ali nessa estrutura paralela do livro de Daniel? Nós estamos tendo mais informação. Deus está dando mais
informação. Aqui foi informação mínima. Aqui foi muito mais informação. Depois vocês vão ver que aqui tem muito mais informação. E aqui muito mais. Estão vendo que essa aqui é bem maior? Tem muito mais informação. Próximo slide, por favor. Então nós temos o urso, né? Próximo, por favor. O leopardo, por favor, próximo. O animal. Então Jesus viveu na segunda visão ali, ó. Ele viveu no tempo de qual animal? Do animal com dentes e garras de ferro, que eram as mesmas pernas de ferro da estátua, que significava Roma pagã ou imperial, a Roma dos Césares, ok? Roma dos Césares. Próximo, por favor. Quando o profeta mirou nos chifres, nos 10 chifres, o que ele viu? Ele viu um chifre pequeno que, ao sair, arrancou quantos? 3. E aí o animal ficou com quantos? 10 menos 3, 7. Mais um pequeno, 8. 8. Certo? E esse chifre ele era interessante, né, irmãos? Por quê? Ele tinha uma boca, olhos e falava blasfêmias e fez muita coisa durante muito tempo. O que nós temos então? Dos pés de ferro e barro, nós já temos muito mais detalhes nos chifres. Deus está dando mais luz, está revelando mais do cronograma. Próximo, por favor. Quando nós chegamos em Daniel capítulo 8, nós já estamos na terceira visão. Daniel capítulo 8 já não existia Babilônia no seu auge. Então já não aparece referência à Babilônia. Olha lá, ficou um vazio lá em cima, certo? Então Daniel capítulo 8 é a famosa visão do carneiro e do bode. O carneiro é o paralelo da Média Pérsia, por isso que ele tem 2 chifres, certo? E o bode é o paralelo de quem? Da Grécia, por isso que ele tem um chifre grandão, que era o rei Alexandre, certo? Quando nós saímos, próximo, por favor, que eu estou tentando trabalhar com um monte de coisa aqui. Olha o chifre grandão lá do Alexandre, certo? Próximo slide, por favor. De repente, quando o profeta olhou, aquele chifre grandão foi o quê? Quebrado, e surgiram quantos? 4. 4 chifres. Certo? Olha os 4 lá, ó. Estão ali. E aí, e agora vem outro detalhe importante. De um dos ventos, não é de um dos chifres, tá? É de um dos ventos. Depois a gente pode estudar isso com mais calma, dá para provar isso claramente. Mas de um dos ventos saiu o quê? Próximo, por favor. Um chifre grandão, que cresceu e chegou até onde? Até o santuário. Então Jesus viveu, na visão de Daniel capítulo 8, ele viveu onde? No tempo desse chifre grandão. Esse chifre grandão, irmãos, ele representa tanto Roma pagã ou dos Césares, quanto a outra forma de Roma, que é o chifre pequeno, que a gente pode provar claramente pelo historicismo, tranquilamente, que é a igreja romana, ou Roma papal, tá? Então, esse chifre grandão, ele é Roma pagã e é Roma papal. E Jesus viveu, Jesus sabia que ele estava nesse tempo. E agora, próximo, por favor, nós vamos chegar na última visão, que é a visão do homem vestido de linho, lá no Tigre, né? No rio Tigre. Essa visão, de novo, tem um buraco lá, porque já não faz sentido falar sobre Babilônia. E ela é um diálogo. Ela é um diálogo. Não tem símbolos, não tem imagens, não tem animais. Ela é simplesmente um diálogo. Nós temos frases, palavras. E ali aparece a Pérsia com seus 4 reis que substituíram Alexandre. Depois, os 4 reis da sequência de Dario, de Cambises, etc. Tá? Depois nós temos a Grécia, tá? Que são os 4 ventos, que são os 4 generais de Alexandre que assumiram. Tá? Nós temos ali o rei do norte e o rei do sul. Aí aparece o tal do rei do norte e o rei do sul. E o diálogo continua até que a gente chegue em Roma. Lá fala sobre Júlio César, Otávio Augusto, etc. Próximo, por favor. Né? E até que nós chegamos onde? Em Jesus.
lá cita o príncipe da aliança. E ali aparece quem? Jesus. Lá aparece também, irmãos, Roma eclesiástica, que é classicamente o rei do norte, a igreja romana. E lá aparece a abominação desoladora. Ok? Falando um pouquinho mais sobre a visão de Daniel 10. Está vendo que esse pedaço que está passando aqui para baixo, ó, esse pedacinho ali? Olha lá como é que começa. Tempo do fim. Tempo do fim. Então, a visão de Daniel 10, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. A única parte que o historicismo não consegue explicar claramente é qual? É dali, tempo do fim, para frente. Se você comprar o livro lá, As Profecias de Daniel, tá? Tem um autor, ele até faleceu há pouco tempo, o Fahrenberg. Ele fala o seguinte, ele chega e diz o seguinte, olha, precisamos de mais luz, né? Ou escreve Feierabend, né? Certo? Precisamos de mais luz. Precisamos de mais luz. Por quê? Olha lá, até aqui a gente consegue entender perfeitamente isso aqui. Mas quando chega do tempo do fim para frente, é que é uma parte que tem mais luz. E eu sou um camarada que vivo no fio da navalha, eu resolvo falar sobre isso. Então eu estou convidando vocês para a gente conversar basicamente sobre aquele pedacinho ali, ó. Isso tudo aqui é introdução para que você entenda o que nós vamos ficar fazendo aqui 4 domingos. Nós vamos ficar 4 domingos estudando onde? Esse pedacinho ali. Que é o que interessa para nós, é ou não é? Sim ou não? Sim. Aquilo ali, gente, já passou. Certo? Já passou. O que interessa para nós é isso aqui, ó. E nós vamos estudar isso aqui. Ok? Isso tudo é para mostrar para você. Jesus conhecia o cronograma e eu mostrei para vocês que ele vivia aqui nessa época, tá certo? Nessa época aqui. A época de Roma. Aqui nós vamos voltar para aqueles pontos. Isso. Volta, por favor, aquele slide. Então nós vimos que existe um cronograma. Eu acabei de apresentar o cronograma que Jesus conhecia para você. E acabei de mostrar que nesse cronograma tem um pedacinho que nós precisamos estudar com mais cuidado. Para nós andarmos aqui com a nossa palestra, a abominação desoladora, capítulo 24, 15, que é o tema da palestra de hoje, nós vamos agora entrar nele. Lá fala assim, olha, quando vocês virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ou no lugar que não deveria estar, quem lê atenda. Quem estiver na Judéia, foge. Certo? Bom, o que nós temos aqui? O próprio livro, próximo slide, por favor. Os próprios evangelhos, irmãos, explicam o que é a abominação desoladora. Eu vou ler com você só Lucas 21, de 20 a 22, diz o seguinte: a abominação desoladora é o exército romano cercando que cidade? Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 21, verso 20 a 22, fala assim: quando vocês virem o exército romano cercando Jerusalém, quem lê atenda. Volte um slide, por favor. Volte um slide. O que aconteceu ali? Primeiro, irmãos, houve um cerco por um general romano chamado Sélvio. Ele cercou Jerusalém. E por um motivo que só quem estuda a profecia sabe, por um motivo qualquer, ele resolveu bater em retirada. Eu li isso na enciclopédia. Você pode conferir lá. Ele bateu em retirada. E os exércitos judeus que estavam dentro de Jerusalém, quando viram eles retirando, foram lá e perseguiram. E conseguiram pegar até despojo dos romanos. O que Jesus falou? Quando vocês virem, fujam. Mas imagina o povo, os judeus, os soldados judeus voltando com despojo dos romanos. E imagina um pai adventista do 7º dia, que estava com a sua malinha pronta, esperando o exército sair para ir embora, igual Jesus falou, vendo essa derrota dos romanos. Imagina a esposa dele falando: rapaz, você está ficando maluco?
Nós vamos deixar nossa casa, que nós financiamos em 30 anos para pagar. Não é? Nós vamos deixar nossa cobertura, nosso apartamento. Você não viu que eles perderam a guerra? Acabou, eles não vão voltar mais. E voltaram, queridos. Voltaram com um general chamado Tito. Tito era filho de Vespasiano. E a história, olha que coisa fantástica. Tito cercou Jerusalém. E foi um cerco para valer. Mas enquanto o cerco estava acontecendo, ele recebeu uma notícia do seu pai Vespasiano, dizendo: olha, o imperador morreu e eu preciso do exército aqui comigo para eu virar o quê? O imperador. E aí Tito pegou o exército romano e rumou para onde? Para Roma, para o pai dele assumir o trono. No meio do caminho chegou outra notícia: não precisa mais não, porque eu já assumi. Vespasiano mandou dizer: eu já assumi, volta. E aí, queridos, de novo, aqueles que não saíram, morreu 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Queridos, para encurtar a história, eles comeram o couro do chinelo. Quando acabou o couro do chinelo, irmãos, eles começaram a comer uns aos outros. Tiveram quantas chances de sair? Quem quis? Quantas? 2. A derrota do primeiro, a saída de Tito, era Deus dando o quê? Oportunidades. Mas só que quando eles viram Tito indo embora, sabe o que os judeus fizeram? Quem estava na Judéia, do lado de fora, falou: não, nós vamos para Jerusalém. Nós vamos para lá, porque lá é mais seguro. 1 milhão. 1 milhão morreu. Pereceu. Por quê? Porque não tomaram a atitude quando viram o sinal. Quando o exército romano cercasse o muro de Jerusalém, o que tinha que fazer? Ir embora. Será que nós temos um sinal na nossa frente? Será que no cronograma, próximo slide, por favor. Será que no cronograma, próximo. Vamos lá, queridos, mais um slide, por favor. Será que no cronograma nós temos alguma ação que precisa ser tomada? Essa é a pergunta. Falta um slide, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Isso, é esse aqui. Queridos, o termo abominação desoladora aparece 4 vezes no livro de Daniel. Quantas vezes? 4. Jesus falou assim, ó: quando virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel. Bom, Jesus podia ter simplificado para nós, não é não? Ele podia ter falado assim, ó: quando vocês virem a abominação desoladora que está no capítulo 8, 13, ou então ele podia ter falado assim, olha, quando vocês virem a abominação desoladora que está no capítulo 9, 27, ou ele poderia ter dito lá do 11, 31, ou então ele podia ter dito de 12, verso 11, mas ele não falou. Por quê? Porque ele queria que você estudasse. Porque só entende quem querer muito o quê? Aprender. Não foi isso que nós lemos? Quem quiser muito aprender, vai aprender. Jesus falou assim, para aqueles que passarem à vista, se não entendam. 8:13, a desolação está relacionada ao ataque do chifre pequeno. Então aquele chifre que cresceu, certo? Nós estamos aqui, ó. Aquele chifre que cresceu, ele ataca o santuário celestial. Olha lá. Ele ataca o santuário celestial. E Daniel chama isso de uma abominação desoladora. Certo? Então, essa primeira abominação desoladora, nós estamos onde no cronograma? No ataque do chifre pequeno ao santuário celestial.
Isso aconteceu quando? Na Idade Média. Como? Rapidamente. A Bíblia fala assim, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus ou Jesus Cristo, homem. Certo? Só que na Idade Média, a Igreja Romana criou quantos mediadores? Alguém sabe o número de santos aqui de cor? Então, essa abominação desoladora é a que leva a desolação espiritual ao povo, trocando uma verdade que é o trabalho de Jesus no santuário celestial. Ok? Isso foi no passado. A visão historicista explica isso claramente na Idade Média. Daniel 9:27 fala da máxima abominação. E aí, 9:27, queridos, está dentro da profecia das 70 semanas, que nós vamos estudar aqui daqui a 2 domingos com mais profundidade, o dia do juízo, nós vamos dar uma passadinha, tá? A profecia das 70 semanas, e nessa profecia das 70 semanas nós temos a predição da vinda de quem? Do Messias. É lá que está marcado o dia que Jesus tinha que batizar. É lá que está marcado que dia que Jesus tinha que começar o seu ministério, na profecia das 70 semanas. E lá aparece quem? A máxima abominação, tá? E essa máxima abominação está ligada à destruição de Jerusalém no ano 70. Olha que beleza a gente viver no tempo do fim. Hoje eu consigo olhar o cronograma de Deus e descubro que a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, que Jesus falou para a geração que viveu nos anos 70 depois de Cristo, qual que era? Estava lá no capítulo 9:27, certo? Então, para o judeu que vivia no ano 70, a abominação desoladora que Jesus citou na profecia dupla era qual? A de Mateus 9, ou Daniel 9:27. Daniel 9:27. Faltam duas. E o meu tempo está correndo. Daniel 11:31. Cita agora na última visão. Ele aparece 2 vezes, tá certo? Ele aparece aqui, ó, abominação desoladora, 11:31, e aparece de novo no capítulo 12:11. 11:31 fala assim: o rei do norte profana o templo, remove o diário e então estabelece a abominação desoladora. Quem é o rei do norte aqui? É o mesmo chifre que atua na Idade Média, é o mesmo chifre pequeno. Quem é esse rei do norte? É a Igreja Romana. Então aqui é uma repetição daquele trabalho de anular ou de tentar mascarar o trabalho de Deus no santuário celestial. Não há dúvida, 11:31 é exatamente a obra do chifre pequeno, fundando o seu próprio sistema de mediação. Quem nunca leu a frase, peça à mãe que o filho atende? Ou seja, é um sistema de mediação paralelo que está marcado no cronograma de Deus. Deus já tinha avisado isso antes. Sobrou o que para nós, irmãos? 12:11. Passado e essa. Aqui está a grande discussão. Se você começar a ler sobre isso, você vai entender que é uma discussão pesada. Próximo slide, por favor. Por quê? Daniel 11, de 40 até 12:13, começa assim: chegando o tempo do fim. Chegando o tempo do fim. Então, a própria Bíblia está dizendo o quê? Daqui para frente, está falando do tempo do fim. É o tempo do fim mesmo ou é coisa do passado? Essa é a questão. E eu não vou ler isso aqui tudo com você, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns pontos na leitura. Você vai ler em casa depois com calma e a gente pode discutir aqui. Nesse tempo, verso 12:1. Nesse tempo, que tempo? Que tempo? Só pode ser o tempo do fim. Nesse tempo se levantará quem? Miguel. Miguel se levantará. Miguel já se levantou? Sim ou não? Para fazer o que ele fez aqui? Está descrito aqui? Não. Por quê? Vai haver um tempo de angústia. Outra coisa que vai acontecer, queridos,
muitos serão o quê? Ressuscitados. Essa ressurreição nós vamos ver semana que vem. Domingo que vem nós vamos ver essa ressurreição. Isso é muito interessante. Outra coisa, os entendidos brilharão. Vai haver uma pregação. A gente fica preocupado hoje em levar o evangelho a todo mundo, querido, mas olha, quando Deus falar assim, chegou na hora, os santos brilharão. Semana que vem você vai ver como. Semana que vem, como é que nós vamos brilhar e vamos levar o evangelho a todo mundo rapidamente. Amém? Os que ensinam a muitos a justiça refugirão como as estrelas para sempre. Amém? Eu me coloco naquele meio ali. Os que ensinam a muitos a justiça. Próximo slide, por favor. Aí, queridos, nós vamos seguindo 12, 4, 5 a 7, 7, 8, 9, 10, e aí chegamos no 11, 12. Desde o momento que o sacrifício contínuo for proibido e instalada a abominação que causa desolação, a fim de ser adorada. A fim de ser o quê? Adorada. Quem já leu o Apocalipse e fala assim que a besta vai fazer uma imagem da outra, não é assim? E todos adorarão, ficarão de boca aberta diante da besta. No terceiro domingo que vem aí da besta lá, do animal, vocês vão aprender isso aí. Nós vamos recapitular isso aí, quem não sabe ainda, tá? Só um segundinho que a gente conversa. Eu já estou terminando e a gente conversa, tá? Então, o que aparece aqui? Abominação desoladora. Queridos, para nós terminarmos a nossa palestra, tem duas maneiras que vale a pena a gente discutir aqui sobre o que é essa última abominação desoladora. A primeira é a visão o quê? Historicista. A visão historicista diz que os últimos versículos do capítulo 12 de Daniel, porque Daniel termina de ter a visão, né? E aí um anjo pergunta para o outro assim, mas quando é que isso vai acontecer? Né? Que negócio é esse? Ele fala assim, olha, quando a abominação for posta, aí haverá, ele fala de quantos tempos? 1260, 1290 e 1335 dias. No livro de Daniel, não aparece em nenhum outro lugar 1260 e nem 1335. Melhor dizendo, 1290 e nem 1335. 1260, sim, lá na Idade Média. A visão historicista, resumindo para você, ela diz o seguinte, que o final do livro de Daniel é um epílogo, é um resumão de tudo. Então, quando o anjo fala lá de 1290 e 1335 dias, eles estão falando daquele tempo que aconteceu na Idade Média. Então, como é que a visão historicista explica? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse diagrama rapidamente, olha lá. Aqui, os que estão ali, me perdoem pelo cubo, mas eu já mostrei. Não, deixa aí. Tira lá, por favor. Vocês já viram o muro, já entenderam a abominação desoladora e o muro, né? Então vamos tirar aquilo ali para ficar mais fácil. Isso. Obrigado, irmão. Queridos, 457 a.C., isso é uma data histórica, não tem dúvida sobre essa data. Foi a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Contamos 70 semanas, olha o cronograma de Deus, que beleza. Chegamos onde? 34 depois de Cristo. O que aconteceu ali? Apedrejamento de Estevão. Acabou o tempo separado dos judeus. Olha a última semana, olha o trabalho de Jesus aqui. Batismo, morte, está tudo ali programado, tá? Se nós pegarmos esse mesmo tempo, isso aqui é o selo de Deus na terra para uma coisa que está acontecendo onde? No céu. O que está acontecendo no céu? A purificação do santuário, 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos chegar aonde? 1844. Terceiro domingo que nós vamos estudar, ok? A visão historicista, ela diz o seguinte, para cada dia, um ano. Para cada dia, um ano. Certo? Então, 2.300 dias, 2.300 anos. 70 semanas, 490 dias, que dá 490 anos. Bom, o que aconteceu em 1798? Quem sabe? 1798. Um general francês chamado Barthier,
né? Um general de Napoleão foi lá e falou: olha, acabou a festa. Aprisionou o Papa, tirou todo o domínio que ele tinha. Todo mundo que estuda escatologia, isso é unânime. Em 1798 começou o famoso tempo do fim. Porque acabou aquele domínio do chifre pequeno na Idade Média, que deveria durar 1260 dias ou anos. Certo? Beleza? Então, isso aqui, querido, isso aqui não tem dúvida, isso aqui é tranquilo de ver na história. O nosso problema aqui são esses 1290 e os 1335. Como que o historicista faz? Como é que eu cheguei em 1798? Por uma data muito conhecida, que é 538. O que aconteceu em 538? Um general chamado, um imperador chamado Constantino, deu os poderes para o Papa. E ele passou a existir como aquela configuração da Idade Média, a igreja unida ao Estado. Isso é uma data clássica. Então, quais datas clássicas que nós temos? 538 e 1798. O que a visão historicista faz? Pega 1798, subtrai 1290 dias. Subtrai. É assim mesmo, está no comentário bíblico adventista. Pega lá e lê. Subtrai. Certo? E aí, eles chegam em 538, em 508. Agora, queridos, sinceramente, não aconteceu nada de extremamente relevante em 508. Eles falam da conversão, né, de um imperador lá, o cristianismo, aquela coisa toda. Mas, para quem está acostumado com um cronograma matemático, é complicado entender a profecia desse jeito. Esse é o problema do historicismo nesse ponto. Tá? Eu não estou falando para você não acreditar no historicismo. Eu estou dizendo para você aqui, nua e cruamente, como é que funciona. Tá? Além disso, pega-se 1798, aí depois você pega 508, né? Pega 508, que obteve-se como? Subtraindo de 1798 os 1290 dias ou anos. E aí você pega 508 e soma o quanto? 1335. E aí você chega em 1843. 508 com mais 1335 chega em 1843. Essa é a visão historicista. Quem é adepto dessa visão entende que essas datas que aparecem no final de Daniel capítulo 12 estão no passado. Bem-aventurado quem chega até 1335 é porque estava chegando pertinho de 1844. O comentário bíblico adventista, não sou eu que digo isso, é o livro que eu mais gosto da igreja, o comentário bíblico, ele é extremamente honesto. Ele diz assim: há alguns que não estão satisfeitos com essa interpretação. Está lá no comentário. Eu posso estar falando para alguém aqui que não está satisfeito. Então, para ser honesto com você, se você não está satisfeito com essa visão, eu vou apresentar a visão que futurista. Não estou dizendo qual é a certa aqui. Estou dizendo para você analisar tudo e reter o que é bom. Por favor, próximo slide. A visão futurista diz o seguinte: olha, essas datas são para o futuro. E eles dizem o seguinte: assim como foi na Idade Média, vai voltar a acontecer no tempo do fim. Na Idade Média, Roma não perseguiu lá os santos, né, não se uniu ao Estado. Eles dizem o seguinte: agora no futuro, Roma vai se unir ao Estado de novo e vai perseguir os santos de novo. E aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é porque eles têm que desativar o princípio dia-ano. Tem que desativar. Porque já pensou se nós formos viver mais 1335 anos agora no tempo do fim? Aquele negócio de Jesus fala assim: se aqueles dias não fossem abreviados, fica meio sem sentido. Fala a verdade. Então, olha, para aplicar aquelas datas ao tempo do fim, vocês estão me entendendo?
tem que desativar o princípio do dia e ano. Então fica literal. Esse é um problema. Ficando literal, o que acontece? 1798 é o tempo do fim. Tempo do fim. 1844, nós vamos ver daqui a 2 domingos, começou o juízo lá no céu. Tá? O que o anjo falou para o outro lá no capítulo 12? Depois de posta a abominação desoladora, haverá quantos? 1300, 1290 e 1335 dias. Jogando isso para o futuro, o que é a abominação desoladora para o futuro, irmãos? O que é? Nós temos algum sinal que exige uma decisão do povo de Deus no futuro? Tem ou não? Sim ou não? Próximo slide, por favor. Queridos, Apocalipse 13, de 11 a 18, fala que no final do tempo, quem não adorasse a imagem da besta seria o quê? Morto. Além disso, quem não recebeu o sinal dessa adoração vai ser o quê? Impedido de comprar ou? Você já passou seu cartão e fala assim, operação inválida? Já? Prepare-se. Tá? Próximo slide, por favor. Ellen White, a escritora adventista, falou o seguinte, olha, quando saiu o decreto dominical, temos que sair das grandes cidades para as pequenas. Quando saiu o decreto de morte, temos que sair das pequenas para os lugares desertos. Volta, por favor. Está no livro Primeiros Escritos, está no Grande Conflito também. Volta, por favor, 2 slides. A visão futurista diz que a abominação desoladora do final do capítulo 12 de Daniel é o quê? O decreto dominical. Então, a visão futurista diz que a abominação desoladora é o decreto dominical. Saindo o decreto, haverá 1290 dias. Aí nós vamos chegar nas 7 pragas. Começo das 7 pragas. 1335, não tem uma bênção para quem chegar a 1335? 1335 é a ressurreição especial. Ok? 1260 marcaria o final do fechamento da porta da graça. Miguel se levantou. Miguel é Jesus. Se ele se levanta, ele deixou sua obra no santuário celestial. Nós vamos ver isso aqui daqui 2 domingos. O santuário enche de fumaça. Fechou a porta da graça. A visão futurista, então, relaciona essas 3 datas, sem ser o princípio do dia-ano, a partir da abominação desoladora, que seria o decreto dominical. Então, queridos, quanto que dá 1260, não é 3 anos e meio? Então, na visão futurista, esses eventos todos durariam entre 3 anos e meio e 4 anos. É isso que está aí em várias palestras na internet. É isso que está em vários sites que seu filho pode estar lendo. Ou você. E a igreja precisa discutir. É por isso que nós viemos aqui. Certo? Precisamos discutir. Bom, eu vou falar que isso aqui é verdade? Queridos, não posso. Mas vou falar para você pegar isso e jogar no lixo? Também não posso. Ah, estamos marcando data para a volta de Jesus? Não. A segunda vinda está lá na frente. Se você estudar o Espírito de Profecia, você vai ver que vai chegar um momento aqui em que ouvirão uma voz no céu marcando a data. Certo? Marcando a data. Agora, o que importa para nós aqui é que, de novo, eu tenho um sinal que exige o quê? Uma atitude. Nós terminamos de ler. Qual é a atitude? Saiu o decreto dominical das grandes para as pequenas. Saiu o decreto de morte das pequenas para os lugares desertos.
Lembra dos soldados romanos? Lembra de 1 milhão de judeus dentro da cidade? Repetição. Repetição. As datas não são importantes, irmãos. Se são 3 anos, ou 4, ou 10, isso não importa. O que importa é que se eu estarei em condições, se meu filho vê que eu tenho uma mochila preparada e me pergunta assim, papai, por que aquela mochila está ali? Meu filho, é porque aqui não é nosso lugar definitivo. Será que seu filho sabe que aqui não é o lugar dele definitivo? Será que nós estamos tomando decisões na nossa vida como alguém que está dentro da cidade e precisa sair às pressas? Esse é o ponto. Vamos para o último slide, por favor. Mais um. Queridos, eu não posso terminar sem dizer para você o seguinte: tudo que nós temos no cronograma termina do mesmo jeito. Daniel capítulo 2, a pedra destrói a estátua e funda um reino que não tem fim. Daniel capítulo 7, o Senhor se levanta, ele vê a cena do juízo onde Deus se levantará para fazer justiça. Daniel capítulo 8, nós temos ali o Senhor dando o reino para os seus santos. E Daniel capítulo 10, Miguel se levantará. Eu sonho com o dia em que nós teremos Miguel se levantando para nos tirar desse local. Isso me emociona quando eu imagino Jesus tirando suas vestes de sacerdote e colocando sua armadura de guerreiro invencível, quando ele vai se levantar para guerrear por nós. Mas o fato de Miguel se levantar exige uma atitude minha e sua. Eu gostaria de terminar convidando você para estar aqui domingo que vem. Um apelo de coração para coração. Vem estudar comigo as ações do inimigo para que você não seja enganado. Nós vamos terminar agora com uma oração. Eu vou ficar aqui mais um tempo. Aqueles que quiserem conversar, eu vou estar aqui para responder as perguntas de vocês, mas nós vamos fazer uma oração de pé. E aqueles que têm algum compromisso, que precisam ir para casa, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem conversar alguma coisa, eu estarei aqui para a gente conversar. Fechemos nossos olhos. E eu agradeço a todos vocês pela presença e convido para que venham participar do estudo da Palavra do Senhor no próximo domingo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor se preocupou conosco a ponto de nos mostrar tudo o que vai acontecer. Senhor, nós não estamos preocupados com as datas, se são 3 anos ou 4. Nós queremos estar preparados para ir aonde o Senhor nos enviar. Ó Pai, tem misericórdia do povo dessa igreja. Se nós estamos com dificuldade de largarmos nossa casa para irmos à Tua igreja no domingo à noite, Pai, como é que nós vamos sair das grandes cidades e para as pequenas? Ó Deus, se nós inventamos tantas desculpas para virmos na Tua casa, num culto de 1 hora, como é que nós vamos sair, deixar tudo para trás e ir para os lugares desertos com nossas famílias? Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Ajude-nos a educar os nossos filhos de maneira que eles estejam ao nosso lado e não contra nós quando esse momento chegar. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos agora deixar o microfone aqui aberto. Alguém pode me ajudar se alguém tiver alguma pergunta? Algum comentário? Só levantar sua mão aqui. Irmão, eu como ex-católico, eu tenho uma informação aqui a dar que pode ajudar a esclarecer isso aí, né? Que eu sei que eu já li alguns livros, né? Que falam das aparições de Maria, né? Ou de algum ser, né? Não acredito que seja Maria, né? Desde 1808, olha quanto tempo tem, né? E muitos católicos nem sabem disso. Desde 1808 que Maria vem aparecendo. E ela nesses aparecimentos,
ela deixou muitas revelações, mas duas eu acho importantes, fundamentais, né? Primeiro, ela falou que antes que Cristo voltasse na Terra, ela ia aparecer em todas as grandes cidades do mundo. Quer dizer que já é alarmante, né? Ela disse que ia aparecer e todos haveriam, né? E ela falou também que no final dos tempos o coração dela prevalecerá. E chama o Papa de meu Pedro nos livros, né? Então eu acho muito forte.